O Detran aqui de Brasília passou a usar drones para fiscalizar os motoristas. E o principal objetivo é flagrar o uso de celular ao volante. Os motoristas já estão acostumados a olhar para o alto à procura dos radares de trânsito. No DF, há equipamentos de fiscalização em pontos ainda mais altos, até 120 metros do chão. Não é um pássaro nem um avião, mas os pedestres vão se deparar com esta surpresa lá no céu. Já os motoristas não, eles precisam ficar atentos ao trânsito, inclusive para não serem multados. Nesse primeiro momento, como é uma fase experimental, a operação do drone vai ser feita com duas equipes. Uma equipe operando o aparelho e outra equipe mais adiante na via para abordar os veículos que forem flagrados cometendo algumas infrações, principalmente aquelas condutas perigosas no trânsito, como, por exemplo, o uso do celular, transitar por locais indevidos, como calçadas, acostamentos, conversões em locais proibidos também. Então, dessa forma, o drone, através das imagens, o agente comunica a outra equipe e é realizada a abordagem mais à frente. A infração que mais preocupa é o uso de celular ao volante, a terceira maior causa de morte no trânsito no Brasil. De janeiro a novembro deste ano, já foram emitidas quase 65 mil multas por este motivo no Distrito Federal, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2016. Mas os dois drones doados pela Receita Federal vão ajudar o Detran, além de multar infratores. A ideia é que o drone também seja utilizado para soluções de engenharia, através de um voo em baixa altitude, onde é possível verificar gargalos no trânsito ou situações de necessidade de sinalização vertical, sinalização horizontal. Nós vamos repassar isso às equipes de engenharia para que eles possam tomar providências e assim garantir um trânsito melhor. Esses brinquedinhos já foram mais caros. Hoje estão bem mais acessíveis para alguém como eu e você adquirir. Só que o uso dessas mini aeronaves devem seguir regras da Agência Nacional de Aviação Civil. Pode parecer um controle de autorama, mas os agentes da Unidade de Operação Aérea tiveram de passar por alguns treinamentos e certificações para manipular o drone. Além do conhecimento de toda a legislação pertinente, foi feito treinamento na área de aeromodelo, uma área isolada, livre de obstáculos, de veículos, de pessoas. E lá a gente fez todo o treinamento e capacitação dos novos pilotos de drone. Quem vai pegar estrada neste fim de ano deve estar atento às regras de trânsito e redobrar os cuidados para evitar acidentes nas rodovias. É o alerta feito hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Mais de 10 mil policiais participam da Operação Rodovida, que vai até 18 de fevereiro. O período, que abrange festas de fim de ano, férias escolares e carnaval, é de grande movimento nas rodovias. Milhões de brasileiros pegam a estrada. O Gilberto, por exemplo, dirigiu 12 horas de Riolândia, São Paulo, até Brasília. Valeu a pena o cuidado no volante para chegar bem e celebrar o fim de ano com a família. Eu vim com o meu menino me criticando pela velocidade que eu ando, porque realmente eu venho bem devagar. Eu não excedo a velocidade, não ultrapasso onde não deve. A fiscalização vai ser intensificada com o objetivo de evitar excesso de velocidade, consumo de álcool e outras condutas irregulares que podem causar acidentes. Você está na estrada, você não precisa ter pressa, você está passeando, vai com calma. Seja mais gentil, educado, né? Na última Operação Rodovida, no fim do ano passado, mais de 1,5 milhão de motoristas foram fiscalizados. Cerca de 520 mil foram flagrados dirigindo acima da velocidade permitida na via. Ultrapassagens irregulares, uso de álcool e falta de uso da cadeirinha para as crianças também foram infrações recorrentes. Mas a fiscalização parece ter dado resultado. Houve uma redução de quase 30% dos acidentes graves em relação ao período anterior. Foram 3.946 acidentes graves nas rodovias, com 973 mortes. Foi sancionada esta semana pelo presidente Michel Temer uma lei que amplia a punição para motoristas embriagados que causarem mortes do trânsito. A pena, que hoje é de 2 a 4 anos, vai ser ampliada para até 8 anos, se comprovado que o condutor fez uso de álcool antes de dirigir. A lei entra em vigor só em abril, mas só o fato de ter sido sancionada e publicada já serviu de alerta para os motoristas. O brasileiro, ele só através de pena que ele
que ele toma ciência do que tem que fazer. Eu achei muito importante. Para quem vai pegar a estrada, é importante fazer um check-up no carro. Veja agora quais são os itens obrigatórios para uma viagem segura. A rotina da manutenção de um veículo vai além da recomendada por fábrica. Um exemplo que Elisângela segue à risca. Pelo menos 2 vezes ao ano traz seu veículo ao mecânico. A gente tem que tomar certo cuidado para problemas futuros. Então, assim, a gente sempre fica atento a esses cuidados com o carro, porque é melhor para o bolso e melhor para a segurança de todos. Que bom seria se todos os carros chegassem aqui só para uma revisão de rotina. Adalto, mecânico há mais de 30 anos, explica que a viagem segura só acontece quando o motorista está atento aos problemas, como alguns barulhos ou vazamentos. No capô, acompanhar níveis de água, óleo, fluidos, bateria e filtro de ar. Esse reservatório aqui, ó, ele já está contaminado. Ele não, pode ver que você não enxerga o nível da água. Você tem que abrir, que é um perigo estar abrindo, principalmente quente. Você não pode abrir o reservatório com o carro quente. Então tem que olhar frio. Qual o risco de um reservatório vazio? Vazio, a queima primeiramente, a junta do cabeçote pode ser queimada e pode fundir o motor. E o que mais aqui na frente? Mais alguma orientação? Sim, principalmente dependendo da quilometragem, verificar as correias, né? Correia dentada, a correia lisa, os rolamentos, né? Os tensores, verificar o alternador, se tem algum chiadinho, né? Isso aí é muito fundamental. E ver vela, cabo de vela, porque às vezes tem uma fuga de corrente, pode causar até um acidente, um fogo, né? Porque ele pode pular a faísca e pode ter um vazamentinho de combustível, onde pode pegar fogo. Os pneus necessitam de uma inspeção completa. Aqui o motorista levou um susto depois de encontrar um corte. Muitas vezes o proprietário do veículo nem sabe que está cortado. Igual esse aqui eu levantei, mostrei para ele, ele assustou. Ele ia viajar com esse pneu desse jeito, o jeito que está aqui. E você vê que o buraco é extenso, isso aqui quase cabe um dedo, ó, né? Está estourado os dois lá, tanto na parte de baixo como na parte de cima do pneu. Esse aqui é um risco muito grande para uma viagem. O que pode acontecer no caso do motorista? Pode estourar e ele perder a direção e sair fora da pista. Aqui no porta-malas ficam itens importantes na hora de pegar a estrada. É preciso, por exemplo, conferir o funcionamento do triângulo, do macaco e da chave de roda. Nesse caso, o pneu desse motorista está careca e também murcho. Se ele fosse pegar a estrada, iria com certeza ter problemas. Quem leva uma vida sedentária precisa ficar atento no caso de viagens muito longas. É que esses longos períodos aí sentados, sem movimentação, podem causar um grave problema de saúde, a trombose. A Glauciene costuma viajar. Ela mora em Brasília e a família dela em São Paulo. Vai sempre para lá. Mesmo curtas, as viagens ajudaram a desenvolver uma trombose. É um caso silencioso, porque não tinha dor, eu não sentia nada. E foi só ao toque que eu percebi um caroço. Na verdade, meu marido percebeu um caroço atrás do joelho. Eu imediatamente vim ao consultório e aí o doutor constatou que realmente era uma trombose. Trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo que impede a boa circulação do sangue. Geralmente se forma nas pernas, sem sintomas, como no caso da Glauciene, ou com dor, inchaço e arroxeamento da pele, chegando até a amputação do membro. Em casos mais graves, o trombo, como também é conhecido, pode migrar para o pulmão e provocar a morte. Pessoas que passam muito tempo internadas em hospitais têm mais chance de ter o problema. Ficar muito tempo sentado também é mau sinal. O Vitor é um exemplo. Ele foi motorista de caminhão 10 anos e dirige ônibus há 16. Acostumou a fazer trechos maiores sem parar. Umas 3, 4 horas, aí a gente faz a troca. 3, 4 horas sem descanso. É, sem descanso, né? Tempo demais. Na avaliação desse médico, o ideal é parar a cada hora e meia ou de 2 em 2 horas, no máximo. Tudo isso para estimular a circulação do sangue. Mexer as pernas é fundamental. É que, segundo ele, a panturrilha é o segundo coração do corpo. Essa musculatura em repouso por tempo prolongado faz com que não haja o bombeamento ascendente do sangue das pernas, ou seja, o bombeamento do sangue das pernas de volta para o coração.
esse sangue fica, entre aspas, represado, proporcionando, gerando uma situação favorável à formação de coágulos, de trombos dentro desse território venoso. Viagens longas de avião representam um risco ainda maior. Não é à toa que a trombose ganhou o apelido de síndrome do viajante. Então, se você pretende se juntar a essa turma aqui, é bom redobrar os cuidados. Use roupas confortáveis, caminhe pelo avião, beba muita água e evite bebida alcoólica e remédio para dormir. Afinal, a bebida e os remédios aumentam a imobilidade e o relaxamento muscular. A Glauciene, que mudou de hábito dentro e fora do avião, dá mais dicas. Agora eu sempre, quando viajo, eu uso a meia que o doutor, aquela meia compressão, com compressão, né? E fazendo atividade física, caminhando bastante, basicamente isso. Começou hoje em todo o país a Operação Verão da Marinha do Brasil. O objetivo é reduzir o número de acidentes marítimos, que cresceu do ano passado para este ano. A campanha vai intensificar as ações educativas e de fiscalização nas praias. Até o final de fevereiro, a Marinha do Brasil vai intensificar as fiscalizações dos terminais hidroviários. O foco principal são as embarcações de esporte, recreio e turismo aquático. E nós vamos focar nos municípios que têm o maior índice de aumento de embarcações de esporte, recreio e turismo nessa época do ano. Então a gente vai focar principalmente no aspecto das embarcações, que é embarcação registrada na capitania, com todos os equipamentos que ela tem que ter, e no condutor, que é o condutor habilitado, não alcoolizado. Marcos sempre vai a passeio para a cidade histórica de Alcântara, um agradável passeio de 40 minutos pela Baía de São Marcos, o qual ele considera seguro. Mostram pra gente onde estão os coletes salva-vidas, falam para tomar os cuidados, para não se expor, para não ficar pro lado de fora do barco. Mas nem sempre é assim. Números apresentados pela Marinha do Brasil revelam que de janeiro até agosto deste ano foram registrados 107 naufrágios, contra 95 no mesmo período de 2016. Os estados do norte foram responsáveis por 708 mortes, cerca de 55% do registro nacional. Cada 10 acidentes, 8 são causados por algum fator relacionado ao homem. Ou é imprudência, ou é negligência, ou é imperícia. Então a gente tem que focar na responsabilidade do comandante da embarcação. Uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 entrevistados vão dividir as despesas com os familiares e amigos para deixar a ceia de Natal mais barata este ano. E a gente quer saber como vai ser a sua ceia de Natal. Bom, eu vou passar em casa, né, a ceia, só com a minha família, né? Minhas irmãs, meu filhote, meu marido e assim, a sogra. Sim, peru, farofa, maionese, carne, enfim, sobremesa, doces. São bastante pessoas, né? Então nós combinamos que cada um vai levar alguma coisa para a gente se reunir na noite de Natal, na véspera. E no dia o almoço vai ser na minha casa. Pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, o Edson Daniel Marreco, de Vila Velha, no Espírito Santo, disse: passarei com a família, uma ceia simples, sem muitas coisas caras, pois o que importa é o que representa essa data e não a condição de alguém. E só lembrando, a TV Brasil na NET é o canal 531 e está em alta definição de som e imagem. Participe das nossas perguntas do dia também no Twitter. Vai lá e começa a seguir o Repórter Brasil a partir de agora. A seguir vamos explicar por que caiu a expectativa de vida dos norte-americanos. E ainda vamos mostrar como está o Natal em algumas cidades do mundo. Veja as imagens em 2 minutos. Fique com a gente.